ele começa a se interessar por sua amiga tímida do trabalho. Eu sou o tio Rock, deixe seu like e bora. Tudo começa com uma mulher chamada Kujirai, que devora uma melancia ao acordar e em seguida vai direto no Marlboro. Então pega a cartela de cigarro e vai até a varanda fazer fumaça. Depois disso, Kujirai apanha sua bolsa e sai de casa, até que de repente ela passa perto de um comercial de TV que apresenta um produto chamado Terra Genérica. E com ela, as pessoas em teoria seriam capazes de arquivar todas as memórias humanas. E além disso, é dito que esses aparelhos podem oferecer juventude eterna e imortalidade para quem o possuir. Enquanto a repórter, ela vai até uma loja de roupas e escuta o dono do local dizendo que produtos ligados à Terra Genérica costumam vender bem mais do que outros tipos de mercadoria. E voltando ao apresentador do noticiário, ele confirma o que a repórter relatou. Afinal, iniciativas do novo governo de fato costumam chamar a atenção global. E além disso, muitos enxergam a Terra Genérica como o sonho idealizado de todos os humanos. Embora todos se animem com essa nova tecnologia, Kujirai apenas segue seu caminho até o trabalho, sem dar a menor bola para nada. E assim que chega por lá, ela é recebida por seu chefe, que a manda logo registrar sua folha na maquininha de ponto, pois do contrário, ela ficará atrás de Kudo, o outro colaborador da firma. Mas por falar nele, o sujeito surge por lá, atropelando ela e batendo sua folha na máquina antes da garota. Assim, vencendo a disputa, mesmo tendo aparecido mais tarde durante o expediente, Kujirai vai até Kudo entregar a relação de novos itens do dia. E de repente, ela comenta sobre a criancice que ele fez ao atropelá-la mais cedo, batendo seu papel na máquina antes dela. E o esquentado, Kudo começa a espernear, gritando para ela esquecer esse assunto. E de repente, o patrão deles comenta com Kudo sobre a Secundicolon, o bairro em que ele mora, e diz que mesmo o local não sendo nada prático para viver, ainda assim o número de habitantes da região nunca cai. Dito isso, ele pergunta se Kudo não pensa em se mudar, e quando vai responder, diz que apenas gosta bastante da atual Secundicolon. E bem, na hora do almoço, Kudo leva Kujirai para comer como forma de se desculpar pela graça que fez naquele dia mais cedo. E ao notar que o restaurante onde eles estão é um que ela já queria conhecer, Kujirai fica mais animada e começa a dar uma olhada no menu para decidir o que pedir. Mas de repente, Kudo muda de ideia e decide levá-la para comer no mesmo lugar de sempre. Nisso, a moça começa a encará-lo séria, deixando ele sem entender nada. E então ele pergunta o que está errado e Kujirai diz que queria ter comido naquele outro restaurante que eles estavam antes. Mas ao ouvir isso, Kudo pega uma colherada de comida e leva na direção dela, e em seguida começa a descrever o ensopado como forma de convencê-la de que aquela é a refeição mais gostosa do mundo. Mas enquanto ele vai falando, ela acaba ignorando tudo, prestando apenas atenção nos óculos dele, que passaram a embaçar mais do que o normal desde aquela manhã. E ao ouvir isso, Kudo sugere que a visão dela esteja piorando. Nisso, ela decide usar uma colherada da marca que viu na televisão. E assim que vê ela fazendo aquilo, Kudo começa a dar uma bronca nela, dizendo que os produtos daquela empresa ficaram menos confiáveis desde que foram herdados pelo filho do antigo dono, que não é lá muito confiável. Nisso, Kudo comenta que se ela estiver com cansaço visual, basta Kujirai massagear os pontos de acupuntura dela. Dito isso, ele estende os braços na direção dela, oferecendo uma massagem. Porém, Kujirai recusa a ajuda dele, dizendo que ele só vai atrapalhar ainda mais. Nisso, os dois começam a discutir, até que de repente, a garçonete traz mais um prato que haviam pedido, interrompendo a briga. E bem, ao seguirem com a refeição, Kujirai comenta com ele sobre a tal sala 205 do prédio Xi'an. Nisso, Kudo diz que o local não tem ar-condicionado e fica virado para o sol, portanto ninguém em sã consciência iria querer morar lá. Ao ouvir isso, Kujirai lembra de outro conserto que precisam fazer no prédio, e Kudo por sua vez diz que prefere resolver as coisas por conta própria a ter que chamar o proprietário sempre. Afinal, o lugar já está bem antigo e exigiria reformas constantes, o que faria com que o dono acabasse repassando o custo no aluguel. Já no retorno ao escritório, Kudo sugere que ela resolva logo o problema dos óculos, pois trabalhar com lentes com grau errado certamente vai forçar a vista dela em algum momento. E depois de visitar o oftalmologista, ela descobre que na verdade a visão dela melhorou. Portanto, o desconforto que sentia ao usar óculos era porque na verdade ela não precisa mais deles para enxergar. E ao vê-la sem óculos, o chefe comenta que ela fica bem melhor assim. Dito isso, o velhote pede a opinião de Kudo e ele responde o contrário, na cara dela, dizendo que prefere ela de óculos, como se estivesse incomodado. E já em outro momento, Kujirai pergunta se ele é contra a construção da Terra Genérica. E ele responde que sim, na hora, pois acha um absurdo estarem usando os impostos deles para montar uma cópia barata do planeta. Enquanto Kujirai fala sobre o restaurante onde queria ir mais cedo e diz que o local corre risco de encerrar, já que várias novas lojas de Kulum devem fechar em breve. E por falar nesse local, Kudo descreve Kulum como um espaço nostálgico devido à sua simplicidade e vizinhança um tanto barulhenta. Para ele, todos esses detalhes tornam o lugar acolhedor, aconchegante. Portanto, ele compara o sentimento que tem por Kulum com o amor, e além dele, todos os outros moradores de Kulum compartilham esse mesmo apego que ele.
Por isso, querem que o bairro permaneça igual e nunca mude. E quanto a Kudirai, ela diz que não vê nada de nostálgico naquela cidade, e em vez disso sente essa nostalgia ao olhar para Kudo. E ao perceber que disse algo um tanto suspeito, ela fica vermelha de vergonha e afirma que não queria ter falado nada do tipo. Porém, a reação de Kudo também não foi lá muito comum. E já no dia seguinte, Kudirai vai novamente à empresa usando óculos, o que deixa o chefe sem entender nada, já que ela mesma havia dito que não precisava mais deles. Porém, ela diz que não está acostumada a se ver sem óculos e por isso resolveu voltar a usá-los. E de repente, ao ver uma mancha no pulso de Kudo, ela fica preocupada com ele. Mas Kudo informa que tem o hábito de tocar números rabiscados nas paredes de Kulum, e por isso vive sujando a camisa. Ao anoitecer, os dois deixam a empresa e decidem parar juntos para comer algo, mas desta vez ele a leva num restaurante diferente. Após saírem de lá, Kudirai quase passa mal, dizendo que não consegue comer mais nada naquele dia. Em seguida, eles vão até uma casa de chá que Kudo costumava frequentar há tempos. Lá, pedem um café gelado e recebem de cortesia uma fatia de melancia da casa. Mesmo dizendo que estava cheia, Kudirai vai direto na melancia, deixando Kudo confuso, já que ela havia dito que não aguentava comer mais nada. Ela explica que a melancia tem textura parecida com água, então para ela é quase como tomar um gole refrescante. Enquanto degusta a fruta, ela sente de novo aquele sentimento estranho de nostalgia ao olhar para Kudo. Então, decide acender um cigarro igual ao dele e comenta que fumar depois de comer melancia deixa um gosto ótimo na boca. Kudo apenas a observa com um olhar surpreso, fazendo-a pensar que falou algo esquisito, mas ele diz que na verdade se lembrou de outra pessoa que dizia exatamente a mesma coisa. Na hora de ir embora, o atendente acompanha os dois até a porta e comenta que está feliz por Kudo ter levado sua namorada ali novamente. Surpresa, Kudirai logo corrige, dizendo que são apenas amigos. Caminhando ao lado dele, ela comenta sobre a confusão feita pelo atendente e pergunta se ele não vai explicar as coisas. Afinal, quando Kudo for lá com a verdadeira namorada, o funcionário pode achar tudo estranho. Mas Kudo apenas dá risada e pede que ela não se preocupe com esses detalhes. De forma inesperada, ele a presenteia com um peixe fresco, que ela aceita antes de seguir sozinha para casa, ainda pensando na conversa que tiveram sobre encontrarem outras pessoas com hábitos parecidos aos deles. No dia seguinte, a TV transmite um aviso sobre a situação climática em Kulum, informando um alerta de poluição fotoquímica no ar. O governo recomenda que todos evitem atividades ao ar livre devido ao calor e à umidade. Enquanto isso, Kudirai vai até o quarto 205 do edifício e começa uma reforma. Ela inicia pela pintura, mas com o calor intenso, logo começa a suar muito. Mesmo assim, ao ver que uma das paredes ainda está por fazer, ela se esforça para terminar o trabalho. No momento em que se levanta para pintar a outra parte, sente tontura e acaba quase caindo, mas Kudo aparece na hora exata e a segura, evitando que ela se machuque. Kudo então se gaba por ter chegado no momento certo, dizendo que sempre aparece como um verdadeiro herói nas horas decisivas da história. Ele entrega um chá gelado para ela e pergunta por que está fazendo tanto esforço. Kudirai responde o mesmo que já havia dito antes, quer criar um ambiente agradável para os inquilinos. Kudo se sente tocado por isso, especialmente por ter sido uma das pessoas que influenciou essa decisão. Pegando o rolo de pintura, ele mesmo começa a pintar uma das paredes enquanto ela fica no canto, observando e tomando chá. Com um olhar baixo e sério, Kudirai percebe que sente algo mais forte por Kudo, muito além de uma simples relação de colegas de trabalho, mesmo que ele consiga tirá-la do sério com frequência. No dia seguinte, ao chegar no trabalho, ela vê Kudo dormindo e tenta acordá-lo. De repente, ele a puxa para cima dele e a beija, aparentemente por impulso. Ao abrir os olhos e perceber que beijava Kudirai, ele diz ter confundido ela com outra pessoa. Após o ocorrido, ele age como se nada tivesse acontecido, seguindo normalmente com a rotina, mas Kudirai fica pensativa, sem conseguir esquecer o momento. Em um canto do escritório, ela vê uma gaveta aberta e decide fechá-la. Dentro dela, encontra uma foto de Kudo com outra mulher e deduz que seja a pessoa mencionada por ele anteriormente. Curiosa, ela volta à casa de chá onde estiveram. E ao mostrar a foto ao atendente, ele diz que foi ele mesmo quem tirou a imagem, e que na verdade, a mulher ao lado de Kudo na foto era a própria Kudirai. Ela, no entanto, não tem nenhuma lembrança daquele momento. Voltando do trabalho, Kudirai recebe uma ligação de Ohari, que reclama sobre o barulho feito pelo vizinho durante a madrugada, tirando seu sono. Preocupada, Kudirai promete investigar. Ao tocar a campainha da casa barulhenta, é recebida por uma enxurrada de ursos de pelúcia e pela moradora Yomei, que estranha a visita e pergunta quem ela é. As duas então começam a conversar. Yomei explica que está ocupada com a confecção de mais 50 daqueles ursos. Enquanto conta sua situação, Yomei percebe Kudirai pensativa e sugere que talvez ela esteja precisando de um analgésico. Mesmo sem conhecê-la, Kudirai decide se abrir e mostra a foto com Kudo. Ao ver a imagem, Yomei assume que ele é o namorado dela e que possivelmente a traiu, deixando Kudirai abalada, mas ela nega. Diz que nem lembra de ter tirado aquela foto e que eles nunca tiveram qualquer relação mais íntima. Mais que isso, Kudirai confessa que não se recorda de várias coisas,
inclusive sobre quem foi no passado. Ela nunca havia refletido sobre isso, mas percebe naquele momento que sempre teve uma certa lacuna na memória. Para completar, Kudo nunca havia mencionado nada sobre aquela imagem ou sobre um possível envolvimento entre os dois. Após ouvir o desabafo, Yomei é firme e diz que se Kujirai afirma não ser a moça da foto, então é porque ela realmente não é. Há muitas pessoas por aí sem passado, diz Yomei, e ela é um exemplo disso. Já passou por tantas cirurgias plásticas que se tornou alguém completamente diferente de quem era.